Bom, eu já trago a bomba, mas vamos para análise, né? Do jogo. Grande virada da Juventus na Alemanha. A equipe com um a menos conseguiu a vitória diante do RB Leipzig fora de casa, né? A equipe estava jogando na Red Bull Arena, casa do Leipzig, e mesmo assim conseguiu uma excelente vitória, não só pela expulsão, mas também pelos desfalques, né? Vale lembrar que com 12 Cinco. minutos de jogo, a equipe italiana teve que fazer duas trocas por lesão, né? Primeiro o zagueiro Bremer e depois o Nico Gonzalez. Os dois jogadores aí saíram logo no primeiro tempo. O jogo ficou difícil, numa situação bem complicada. Na segunda etapa teve a expulsão do goleiro de Gregório. O Thiago Motta teve que fazer as duas últimas alterações dele. Ainda morreu com uma alteração, mas pelo contexto do jogo, ninguém vai questionar, até porque venceu o jogo, né? Quem questionar É, isso aí é otário. Mas, enfim, grande vitória, Juventus mostrando força, mostrando muita personalidade. E o Thiago Motta já mostra que, pelo menos do ponto de vista emocional, os jogadores estão comprando o trabalho dele e hoje a Juventus sai aí com um enorme resultado, mostrando que, apesar de ter passado aí por momentos ruins do ponto de vista administrativo, ainda segue sendo um gigante europeu, Cássio Ângelo, e tem que ser respeitada essa camisa. tem que respeitar, Gel Reis e Estevão Barros. Como eu falei, é o maior campeão italiano da década passada, é a equipe da Juventus, que hoje mostrou que tem espírito ainda de um time vencedor. Tem a mentalidade ganhadora que fez com que a Juventus fosse o time destaque na última década no campeonato italiano e do futebol italiano de uma forma geral. A equipe que duas vezes com um a menos esteve atrás no placar, quando estava 2-1 ali, e quando estava 2-2, estava atrás no placar, com um jogador a menos, teve que buscar a virada, teve que buscar duas vezes a remontada. É uma equipe de espírito forte, Estevão Barros, de mentalidade vencedora, como a gente falava no nosso pré-jogo. A equipe que tem a mentalidade vencedora com um treinador que tem um futebol agressivo, de um futebol protagonista que gosta de propor jogo. E as alterações do Thiago Mota na segunda etapa, quando ainda estava com 1-0 e 11 jogadores para cada lado, a equipe era melhor. Era melhor e foi assim que chegou ao empate. Depois de uma jogada de triangulação ali pelo lado esquerdo, o centroavante chega para cabecear a bola, empata o jogo. E aí entra o personagem da partida. Os dois personagens da partida, se falar nisso. O Gregório, que é expulso, num lance que a gente diz questionável. O Douglas Luiz, que entra junto com o Perini, goleiro reserva. E no lance, após a expulsão do goleiro na falta cobrada, o Douglas Luiz acaba cometendo pênalti. Pênalti marcado, convertido pelo Sesco, segundo gol do Sesco na partida, melhor jogador da equipe do RB Leipzig. E aí começa a equipe que não se entregou dentro de campo. As alterações do Thiago Mota colocaram a equipe para cima. O Calulu faz um grande jogo, talvez um dos melhores jogos desse atleta com a camisa da Juventus. Chega ao empate e aí, como a gente falou, o protagonista da noite, que é, sem dúvida, o Francisco Conceição. Numa jogada que começa lá atrás, começa de uma roubada de bola, passa para o Calulu, que arrasta o time do RB Leipzig, empurra para o seu campo defensivo, passa a bola para o Francisco Conceição, que mesmo marcado por dois não se intimida. Vai para dentro do seu marcador, mesmo no 1-1 não se intimida, bota a bola no fundo do barbante, 3-2. Com certeza uma atuação que vai ter muita festa em Turim hoje, muita festa no vestiário da equipe da Juventus, porque realmente foi uma partida onde a equipe se superou dentro de várias fases que teve a mesma partida entre Juventus 2 e RB Leipzig. Juventus 3 e RB Leipzig 2.
Pois é, Adiel Reis, o Leipzig, que se a Juventus vai comemorar hoje com muita euforia pelo tamanho da vitória, o Leipzig vai se lamentar bastante, porque esteve à frente do placar por 2 vezes, deixou a partida escapar e quando teve um a menos, não só não foi capaz de estar na vantagem no placar novamente, como tomou a virada. Então é uma partida que vai levantar muitas questões para o Marco Rose, além de jogar uma pressão gigante aí, porque é a segunda vitória da equipe na Champions. Acho que perder fora de casa para o Atlético de Madrid é ok, é um resultado que ninguém vai questionar muito, mas esse aqui, pelo contexto do jogo, o Leipzig perdeu a oportunidade de enfiar a faca e girar, Reis, como diria Júnior Capacete. Estevão Barros, para terminar, eu trago um número interessante aqui para você, 99, não, é sacanagem. Vamos lá. A equipe do RB Leipzig teve 45% de posse de bola. A Juventus, nos 90 minutos, teve mais posse de bola. Claro que nos minutos finais se deu espaço, tanto que nos últimos 15 minutos foram 5 escanteios para a equipe do RB. Tinham sido 3 durante todo o restante da partida. Então, Estevão Barros, o perigo que o RB Leipzig levou à defesa da Juventus foi muito em função do pênalti e da expulsão do goleiro de Gregório. Tirando isso, a equipe do RB não conseguiu levar perigo de maneira construída. Foi uma jogada esporádica no primeiro tempo que teve ali o Openda, depois o Sesco, e no segundo o lance do pênalti, que também foi outro lance esporádico. Teve a expulsão e tudo mais. Mas mesmo com 10, a equipe da Juventus ela se mostrou mais organizada. Claro, tem a questão da valentia, do físico e tudo mais, mas eu preciso citar 2 jogadores aqui que deixaram a desejar no quesito finalização. Xavi Simons e Openda. Xavi Simons porque toda a bola parada era com ele. E, por incrível que pareça, todas foram mal cobradas. E será que não tem um segundo jogador para fazer a cobrança das faltas, dos cruzamentos? É isso que me questiona a moral de Marco Rose dentro dessa equipe. Porque se eu tenho o meu camisa 10 errando as cobranças de falta, manda trocar, manda. Pô, é hierarquia. O treinador fala: não bate mais as faltas, coloca um jogador para tentar levar perigo de fato. E o Openda tem que treinar a finalização. Porque antes de estar de fato 2-2, Estevão Barros, ele teve a chance de fazer o 3-1. Primeiro finalizou na trave, ok, foi um chute ali, levou azar, mas na segunda ele teve faltou um capricho de tirar do Perin para fazer o terceiro gol. Na sequência vem o empate, e mais na sequência ainda vem o gol do Chico Conceição, um belo gol do craque da partida. Faltou um pouco de ousadia do Marco Rose de tentar realmente fazer o terceiro gol logo, e um pouco de autoconfiança em relação à defesa do RB. Tanto por ali, quem estava, o Orban e o Luqueba, eles trocavam passes como se o Vlahovic não estivesse ali para marcar, como se o Kopp Miners, que acabou se tornando parceiro de ataque do Vlahovic depois da expulsão, não estivesse ali. Eles assim foram soberbos nessa situação, trocaram passes numa roubada de bola do McKennie, num contra-ataque despretensioso, completamente assim, uma falta de respeito do Xavi Simons, de não implacável velocidade. Parece que a qualquer momento esse terceiro gol ia sair. Estevão Barros. Veio o terceiro gol do Chico Conceição e o Marco Rose mandou o time para frente porque ele sabe que essa derrota, da maneira que aconteceu, não deveria. Então, eu começo a questionar aqui, não sei se o Cássio Ângelo vai concordar, não sei se você vai concordar comigo, mas é culpa do Marco Rose, que não quis colocar fogo na equipe a ponto dela fazer o terceiro gol e golear, porque condições a equipe tinha pelo menos para fazer o terceiro e o quarto gol, mas não fez por questões de capricho na finalização e um pouco de displicência nas jogadas. O RB Leipzig paga por sua displicência em campo e a Juventus comemora uma vitória por sua resiliência numa partida difícil. Pois é, o gol do Chesco sai a confusão toda, né? O de Gregório é expulso aos 59, o pênalti é marcado aos 63, o gol do Leipzig sai aos 65 e o gol de empate
da Juventus aos 68, Cassiano. Tudo aconteceu muito rápido, né? O jogo mudou o panorama da partida ali, os lances mudaram de maneira muito rápida. E você achou que houve, o Adiel citou essa questão do Marco Rose, você achou que houve uma certa displicência também do Leipzig, de que, pô, viramos com a mais agora, é nosso, e aí é nessa que a Juventus deu o bote fatal? Concordo com a leitura que o Adiel Reis fez do jogo, concordo com a causa que o RB Leipzig não conseguiu chegar ao terceiro gol e aí abrindo a vantagem de 3-1, empurrando psicologicamente e até no placar uma distância entre as duas equipes dentro do jogo, mas discordo enquanto ao culpado. Eu acho que o culpado não é o Marco Rose, né? Até porque o Marco Rose já se aposentou. Marco Rose. Pelo simples fato do que a gente comentava no pré-jogo. A equipe do RB, o projeto Red Bull pelo futebol mundo afora, propicia isso. A falta de experiência de alguns jogadores. Uma equipe jovem, uma equipe que talvez falte maturidade, ou como a rapaziada fala dentro de campo, a linguagem da boleiragem, falta casca para esse time do RB Leipzig. E foi o que aconteceu. Jogadores jovens, jogadores que não têm essa malandragem do futebol, e ali, como a gente falou, tudo aconteceu muito rápido. De amarrar mais um pouco o jogo, de tentar parar mais a Juventus ali com faltas naquele momento decisivo. O projeto Red Bull causa isso. E na tentativa que o treinador fez em colocar o time para cima, não teve efeito. O Larsson, que veio do banco, o André Silva. O lance principal do André Silva foi tirando jogadas ali num lance aéreo da equipe da Juventus. Foi a principal jogada. Então o banco não respondeu ao que o treinador pediu. Também acho que há esse ato entre jogadores titulares e jogadores que vêm do banco, seu Estevão Barros. Pois é, e do lado do Leipzig também destacar uma partida abaixo do Xavi Simons, né? Acho que é o principal jogador desse elenco, um jogador com mais nome e hoje não teve o destaque. Acho que o jogo se ofereceu para ele, mas ele não chamou responsabilidade como deveria. Acho que o Sesco acaba sendo aí o principal jogador da equipe do Leipzig. Só se você me permitir, sabe por que eu disse que o Marco Rose é o principal culpado pela derrota, Cássio? Estevão? Por que, garoto? Porque as alterações que ele fez para lançar o time para frente foi depois de estar 3-2. Lança o time para frente quando você tem um a mais e está ganhando o jogo. Ou briga e pressiona a equipe da Juventus. Você não pode ser pressionado por um time que tem um a menos. Na Europa, no Brasil, acho que não faz diferença. Você está jogando em casa, você pode fazer saldo. Era uma questão que o Estevão falava quando estava 2-1. E pressiona a equipe adversária. Eu acho que é isso que me deixa encafifado com o Marco Rose, porque ele não alterou a equipe ofensivamente, somente depois de estar 3-2. Nem no 2-2 ele fez questão de fazer isso. Então, eu acho que ele poderia ter se lançado a equipe para frente, tendo um a mais, lançado mais um atacante, ou até mesmo um jogador de meio campo ali para ajudar o Xavi Simons, que não vinha fazendo uma boa partida. Eu vinha alertando aqui que ele deveria ser sacado no time, mas ele ficou até o final e não produziu nada. Então, acho que parte do treinador incutir essa ideia durante o jogo de que a equipe pode fazer mais, entendeu? Tá ganhando de 2-1, tá com um a mais, vai, pressiona, faz o saldo numa competição que é importante o saldo como critério de desempate. Eu acho que faltou isso do Marco Rose. Aí perdeu para a Juventus ela é merecedora da vitória porque o Thiago Motta foi ousado, arriscou, coisa que o Marco Rose poderia ter feito e não fez. Pois é, né? E agora se lamenta aí a equipe do RB Leipzig com essa derrota que vai ser muito sentida aí pelo time alemão. O Sesco fez a parte dele, nas oportunidades que ele teve, ele guardou. Acho que para mim foi o principal jogador do Leipzig no jogo. O Openda foi bem também. Acho que o ataque do Leipzig até fez uma boa partida, mas
Xavi Simons e o Openda finalizaram fofo, né? E aí fica difícil. A Juventus se defendeu como pôde, teve 2 bolas na trave ali pro Openda. Enfim, acabou desperdiçando oportunidades a equipe alemã, e a Juventus, por sua vez, nas oportunidades que teve, nas mais agudas pelo menos, foi letal. Cadê? A gente tem inclusive a estatística de gols esperados, né? O Leipzig teve um XG de 3,22, ou seja, fez 2, então até que teve um aproveitamento razoável, mas esse 1 é o que acabou fazendo a diferença. Se você comparar com a Juventus, que teve 1,3, ou seja, a Juventus se provou mais letal aí do que a equipe alemã, que acabou desperdiçando oportunidades, e isso acabou custando caro aí pelo placar. Do outro lado, a gente tem uma Juventus, a de El Reis, que acho que no primeiro tempo não fez uma partida tão brilhante, mas que mostra aí muita força, mostrou muita resiliência, e o Vlahovic chamando a responsa, né? É um dos jogadores aí que já tá há algum tempo na Juventus e hoje não fugiu do jogo, apareceu no primeiro gol, numa bela movimentação, e depois um golaço para empatar o jogo, para garantir aí o empate. Enfim, foi um Detalhe jogador que é um de... jogador que ataca muito bem o espaço vazio. Exatamente. E fez uma grande partida, 2 gols, e tirou a Juventus no momento ali que a coisa estava complicada, achou aquele golaço e colocou a Juventus de novo na partida de El Reis. É um time que ele não deixou a Juventus animicamente sair da partida de El. Estevão, o primeiro tempo da Juventus foi machucado, né? A gente pode definir assim. Saiu o Bremer, zagueiro brasileiro Bremer lesionado numa disputa com o Pendá, poucos minutos de partida. Pouco depois o Nico Gonzalez sai e a equipe demorou a se entrosar e talvez nesse primeiro tempo não se entrosou com esses novos jogadores, principalmente ali com o Chico Sete, Francisco Conceição. Teve a expulsão do Di Gregório, mas a equipe já tinha conseguido um empate e estava melhor em campo, em questão de tática e principalmente na disposição da equipe. Pressionava a saída do RB, dessa vez não tinha aquele bolinho de jogadores tentando trocar passes, eles abriram mais o jogo e conseguiram se marcar melhor nesse segundo tempo. Thiago Motta organizou isso. Depois do lance da expulsão, a equipe não se desorganizou, manteve a linha de 3 lá atrás. Douglas Luiz ele voltava para fazer uma linha de 4, mas ele também conduzia a bola, então esse é um detalhe importante. E o golaço do Vlahovic coloca a Juventus no jogo, mas assim, Estevão Barros, ele coloca a Juventus no jogo, chama a responsabilidade, briga por várias bolas, então eu acho que assim, quando a equipe da Juventus precisou de um centroavante que ia brigar, marcar a saída de bola do RB, mesmo com 1 a menos, foi o que aconteceu, o Vlahovic esteve lá. E eu acho que o gol do Felipe Conceição, do rapaz, do Chico Conceição, Francisco Conceição, ela só veio para coroar a atuação de toda a equipe, que mesmo com 1 a menos se manteve organizada, sempre com a marcação dobrada, mesmo com 1 a menos, conseguiu ali impedir e nos últimos minutos sofreu uma pressão que é natural. Eu acho que o Thiago Motta, Estevão Barros, ele sai um treinador melhor dessa partida, viu? Porque ele conseguiu mover as peças nesse tabuleiro muito melhor do que o Marco Rose, que já tem um vasto tempo sob o comando do RB. Então, o Thiago Motta, com 1 a menos, conseguiu organizar a equipe, conseguiu motivar os jogadores e colocou as peças certas, tirando o Douglas Luiz, no tabuleiro, de uma forma que a equipe se manteve com energia para vencer o jogo. Então, é claro que ele não é o único responsável por isso, o Vlahovic também não é o único responsável por isso, fica na conta do Kalulu, que fez uma grande partida, Fagioli, que também se desdobrou na marcação, McKennie, que preparava as jogadas e ao mesmo tempo voltava na marcação, Kopp Miners virou centroavante do nada, porque ele precisava ajudar o Vlahovic no ataque e também voltava para fazer a linha de marcação. Então,
muitos jogadores aqui fizeram 2 funções após a expulsão do Di Gregório. Essa equipe, Estevão Barros, no segundo tempo ela foi outra em relação àquela confusão que foi no primeiro tempo. Se o próprio Thiago Motta quiser usar esse jogo como referência para motivar as partidas, ele pode usar o primeiro tempo para dizer como não jogar e o segundo como ser uma equipe tecnicamente, taticamente, principalmente animicamente melhor. Pois é, Cassiângelo. Thiago Motta, a gente falou dele no início da transmissão, elogiamos o rapaz. Ele parecia que ia deixar a gente com cara de otário, mas no final das contas acabou conseguindo uma virada aí surpreendente. E acho que aquilo que a gente falava, né, de uma mudança de estilo, que é a fome com a vontade de comer, eu acho que sintetiza o que foi o jogo, né? Porque a Juventus mostrou muita coragem, o que é um pouco do estilo do Thiago Motta, de jogar futebol, um time ofensivo, e também mostrou uma força que esses grandes clubes mostram, né? Que a gente brinca com o Real Madrid do Pacto e dessas viradas que o time consegue fazer. Juventus hoje mostrando por que tem que ser respeitada, e o Thiago Motta também mostrando que os jogadores estão com ele, porque no terceiro gol ali deu para ver toda a vibração, os jogadores indo abraçá-lo, enfim. É um time que, além de já mostra personalidade e mostra muita segurança também no seu treinador, o que é um fator que geralmente faz com que os times cheguem muito longe nesse tipo de torneio, Cássio. Exatamente, senhor Estevão Barros. As mudanças que ele faz ali pressionado porque já era a última parada dele. Você foi obrigado a fazer a primeira parada ali logo aos 6 minutos, com a lesão do zagueiro brasileiro Brenner, e depois ali aos 12 com o Nico Gonzalez. Então, quando o Di Gregório foi expulso ali no decorrer do segundo tempo, ele só tinha uma parada para fazer. Então, pressionado, conseguiu pensar rápido e apostou no Douglas Luiz e teve que botar o Perini. Os jogadores que contribuíram. O Perini, claro, foi forçado a ser colocado em campo, mas o Douglas Luiz também contribuiu. Deu ali uma segurança, protegeu a frente da grande área, deu espaço para o Calulu subir, que foi o jogador que foi o elemento surpresa, puxou ali as jogadas. Francisco Conceição, que foi o jogador que ele colocou também no lugar do garoto Nico Gonzalez, saiu machucado, fez o terceiro gol. Então, um dia que tudo deu certo pro Thiago Motta, zagueiro, treinador ítalo-brasileiro. Os grandes treinadores também têm um pouco disso. A sorte tem que pesar a favor. Pois é, né? A Juventus retorna, então, a campo pela Champions League no dia 22, na terça-feira, encarando o Stuttgart no Juventus Stadium, aliás, no Allianz Stadium, e o Leipzig tem ninguém mais, ninguém menos que o Liverpool em casa. Sequenciazinha boa também do Leipzig. O Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool. Excelente 3 rodadas aí de estreia da equipe alemã. Bom, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa transmissão. Espero que você tenha se divertido. Foi um grande jogo. Parecia que nosso departamento de escolhas iria de comes e bebes hoje, mas no final das contas, o segundo tempo entregou tudo aquilo que nós prometíamos. E no sábado também nós vamos entregar o que nós prometemos, porque é dia de sorteio aqui no Meio Armadores. A última rodada da segunda fase da Série C vem aí e nós teremos o nosso grande sorteio das camisas desse canal. Exatamente, de Paysandu e Amazonas. Então, no sábado, ao final do jogo, nós faremos o sorteio. Então, você que está concorrendo aí, não perca. Nós faremos o jogo e, na sequência, o sorteio. É isso. Agradecer a Adiel Reis, a Cássio Ângelo, por mais uma participação aqui, por mais uma live, a quem esteve com a gente no chat, a quem deixou o like.
E é isso aí. Até sábado com mais um jogo da Série C. Valeu, falou e até mais.